nome, Jesus. Possamos aproveitar cada instante desse encontro tão salutar. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso amigo Luciano nesse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Tati. Graças Obrigado, a Deus. Josi. Providencial página, Josi. Excelente. Tati, também obrigado pelo carinho. Bom, boa tarde a todos. Quase todos estão muito bem, né? Graças a Deus, tirando alguns pequenos percalços na saúde aí de algumas companheiras e amigas nossas. Nós trouxemos esse trabalho assim, e que foi desenvolvido com muito carinho alguns anos atrás, e estava assim com uma vontade de representá-lo mais uma vez, só que dessa vez aqui no grupo. É um trabalho relativamente longo, e nós tivemos até que tirar algumas poucas partes, porque demandaria um tempo maior na apresentação. Então, nós vamos fazer um trabalho. Não sei se eu vou conseguir. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Se não der certo, a gente desfaz e a gente volta novamente, tá? Está vendo aqui um pequeno probleminha técnico. Talvez não dê muito certo. Eu fiz um teste mais cedo e funcionou. Agora parece que talvez não funcione. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa figura singular dentro da doutrina espírita, Eurípides Barçanufo, educador e médium, o apóstolo da caridade, um pilar da doutrina espírita no nosso país. O trabalho é dividido em 3 partes. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma obra, essa aqui já foi apresentada, Eurípides Barçanufo, Lindas Vidas Passadas. O autor é Pascal Demarco, médium espírita de terceira geração, né, uma pessoa que já tem uma vida, né, consolidada dentro da doutrina espírita, e traz pesquisas inéditas, 7 reencarnações anteriores à persona de Eurípides Barçanufo, a algumas realizações no além-túmulo. Então, nós vamos fazer uma viagem no tempo em torno de 2.200 anos atrás, aproximadamente. Na primeira parte, né, nós vamos falar sobre as vidas passadas de Eurípides Barçanufo, de Éfeso a Sacramento. Então, a primeira encarnação de Eurípides, ele foi um essênio, nascido em Éfeso, na Palestina, há 150 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.170 anos atrás. Foi um grande dirigente escolar. E é importante que a gente fixe na memória essa questão da escola, do ensino, da pedagogia, porque futuramente ele vem trazer um impulso, um progresso imenso na estrutura pedagógica brasileira. Então, nós sabemos que a primeira encarnação dele, né, que se tem notícia, foi em Éfeso, na Palestina, 150 anos antes de Cristo, dirigente escolar. A segunda, Policarpo de Esmirna, nascido na Turquia, e conviveu junto com José, pai de Jesus, e Maria de Nazaré. Inclusive, também teve uma passagem, né, durante algum tempo, com os 12 apóstolos. Ele também frequentava o colégio apostolar. A terceira encarnação dele foi o escravo Rufo, em Lyon, na França, no século III depois de Cristo. E quem leu Ave Cristo lembra que Rufo, né, era um cristão e ele não negou a sua fé em Cristo. Tem o microfone aberto, por favor, gente. E sua esposa e filha foram também flageladas, assim como ele também foi supliciado, né? Quem leu a história conhece. A questão dos cavalos, ele não negou a fé em Jesus e ele foi supliciado. Naturalmente, nós já sabemos, né, todo o processo de amparo dos cristãos primitivos, que antes mesmo de serem desligados dos corpos ou sentirem as dores atrozes do desenlace antecipado, eles já eram conduzidos para o seio de Jesus. A quarta encarnação de Eurípides Barçanufo, novamente na França, no século VII, foi Shaolin, rebatizado como Frei Luís por Francisco de Assis, uma vez que ele pertenceu à ordem franciscana de Francisco, um frei franciscano.
A quinta encarnação, ele foi um médico na Alemanha, nós não temos a data, o período em que Eurípides reencarna na Alemanha na condição de médico, e mais uma vez a gente pede para guardar na memória essa atividade profissional que ele desenvolveu. Seguindo a sexta encarnação de Eurípides Barçanufo, Johann Caspar Lavater, um suíço, nasceu em 741 e desencarnou em 1801. Ele foi um filósofo, pastor, poeta, teólogo e fisiogonomonia ou fisiogonomonista. Mas, Luciano, o que é fisiogonomonia? É a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. Inclusive, até hoje, essa técnica é utilizada. Se consegue fazer um levantamento, é uma anamnésia, através dos traços que a pessoa traz em seu rosto. A sétima encarnação, aí é um dado muito interessante também, Eurípides auxilia Allan Kardec na decodificação, na codificação da doutrina espírita. Muito interessante, né? Então nós temos aqui 7 encarnações de Eurípides, poderíamos dissertá-la uma a uma, né, através dessa obra, mas infelizmente nós somos escravos do tempo, né, e até propomos aqui ao grupo, né, se tiver interesse, nós podemos fazer outro trabalho desdobrando desse de hoje, falando justamente sobre cada uma, pormenorizando cada uma dessas encarnações de Barçanufo, desde Éfeso, na condição que ele era professor, que era um pedagogo, né? E aí, a oitava encarnação, já Barçanufo reencarna no dia 1º de maio de 1888, no Triângulo Mineiro, em Sacramento, Minas Gerais. E aí, nós iniciamos, então, a segunda parte do nosso estudo da tarde. Então, seguindo, o Eurípides Barçanufo foi o terceiro filho dos 15 filhos que o casal Hermógenes Ernesto de Araújo, mais conhecido carinhosamente como Mojico, e Dona Jerônima Pereira de Almeida, também conhecida carinhosamente como Meca. Dona Meca sofria de distúrbios emocionais e frequentemente tinha crises de desmaio, o que deixava, inclusive, o próprio Eurípides muito preocupado com o estado de saúde da mãe. Né? Seguindo, o menino Eurípides revelava grande inteligência, uma inteligência singular já na escola, e demonstrava também grande interesse pelos livros, pela literatura, e um pouquinho mais tarde também pelas artes. Então, ele acaba se mudando para a estação de Cipó, ou seja, 14 quilômetros além de Sacramento, para trabalhar junto com o pai, e ambos poderem ajudar no sustento da família, uma família de 15 crianças, né? Mas o casal 17. O seu Hermógenes era uma pessoa com muita dificuldade financeira, né? Trabalhava com grandes dificuldades, então, aproveitando, né, a esperteza, né, a inteligência de Eurípides, o levou para trabalhar consigo no armazém, na estação de Cipó. Aqui nós temos um dado bastante peculiar. Pelo fato da igreja ser fundamentalmente, predominantemente católica, Eurípides teve uma formação católica. E o padre que ministrava a missa na igreja matriz de Nossa Senhora do Sacramento também era dirigente, o diretor do colégio onde ele estudava. E percebi que Eurípides tinha uma inteligência muito dilatada. Era um menino extremamente correto, honestíssimo. E isso despertou no padre e professor o interesse maior em Eurípides. Feito isso, toda vez que Eurípides ia participar das missas, o padre permitia que ele fosse para trás do altar, quando o padre naturalmente ministrava os santos sacramentos da igreja, e Eurípides levava um bloquinho para anotar todas as falas do padre durante a missa. Eurípides tinha memória fotográfica, e um dado momento, há um aspecto muito curioso nessa passagem, nós estamos fazendo um pequeno histórico dentro de uma linha de tempo, porque esse trabalho demandaria um tempo bem maior. Na época, a Igreja Católica não permitia que os fiéis portassem Bíblias, porque, segundo eles, era uma linguagem extremamente hermética e de difícil interpretação. Então, nenhum dos fiéis, nenhum dos irmãos católicos tinham nenhuma Bíblia. Porém, devido a essa confiança profunda que o padre e professor tinha em Eurípides, ele deu para Eurípides uma Bíblia. E Eurípides, então, passou a estudar ainda mais. Não só aquilo que ele anotava,
durante as missas, mas também bebia na Bíblia Sagrada. Conhecia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, devido justamente ao seu interesse pela literatura, pela religião católica e pelo fato de ter essa memória fotográfica que ele portava desde quando nasceu. E aí, o seu Hermógenes matricula Eurípides no Colégio Miranda, onde ele desenvolve todos os seus conhecimentos intelectuais. E é dado interessante, porque aí um pouquinho mais velho, né, digamos assim, já na flor da adolescência, entrando um pouquinho na idade adulta, Eurípides monta um grupo teatral e escreve peças, e ensina essas peças. Né? Tudo isso com um grupo de alunos do Colégio Miranda. E era um sucesso na época. Sacramento vivia abarrotado de pessoas que iam para assistir essas peças, todas elas escritas e dirigidas pelo próprio Barçanufo. Ele e a trupe, né, que eram os colegas, os alunos, os amigos do Colégio Miranda. No final dos seus estudos, o professor Miranda aconselha, então, o seu Hermógenes a matricular numa escola de nível superior, porque Sacramento não tinha condições pedagógicas, digamos assim, nenhum sistema de ensino, nenhuma instituição de ensino teria condições de oferecer para Eurípides, devido à sua inteligência exacerbada, condições necessárias para que ele realmente se consolidasse enquanto profissional. E aí o que acontece? Eurípides é levado pelo pai para ser matriculado na Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro, onde ele fica durante 2 períodos apenas. Entre o primeiro e o segundo, ele retorna para Sacramento e percebe que Dona Meca, talvez pela própria distância do filho, apresenta ainda mais sintomas de desmaios e as crises emocionais ficam ainda mais severas. Então, por conta dessa característica da Dona Meca, Eurípides simplesmente resolve suspender definitivamente seu projeto pessoal, ou seja, se formar em medicina, e retorna, então, para Sacramento, justamente para estar ao lado da sua mãezinha, a Dona Meca. E ela melhora um pouquinho, não fica corada de meio não, a cura se dá mais tarde, como nós vamos ver. Feito isso, em Sacramento, Eurípides então resolve abrir um pequeno negócio, uma pequena farmácia homeopática, por conta justamente da necessidade que ele tinha de ajudar as pessoas com menos recursos, como os pais eram também. Né? Ele então abre uma farmácia fitoterápica ou homeopática e passa a administrar medicamentos, ele próprio, todos naturais naturalmente. E é interessante também que nesse ínterim, o pai de Eurípides, o seu Hermógenes, recebe em casa a visita de um amigo médico. E esse amigo médico, então, traz um livro de medicina. É o que desperta justamente Eurípides esse interesse pela área médica, pelo cuidado, tratamento e cura, né, dos pacientes. No dia 31 de janeiro de 1902, Eurípides e um grupo de amigos, provavelmente alguns daqueles, inclusive, do Colégio Miranda, funda o Liceu Sacramentano de Ensino Médio e Fundamental e Médio. E é um local, uma instituição de ensino muito procurada, ensino de qualidade. Mas a história de Barçanufo, enquanto educador, não para aí. Isso é apenas o início do seu progresso, né, enquanto responsável pela educação de toda uma sociedade. Em 1902, Eurípides, por conta de ter já se ter transformado em uma figura pública, ele, inclusive, com 22 anos aproximadamente, ele ocupava 5 funções importantes. Uma delas é essa, em 1902, quando ele é eleito vereador especial com expressiva votação. E no pleito seguinte, novamente reeleito. E aí, enquanto vereador, ele também era professor e diretor do Liceu Sacramentano, jornalista, vereador naturalmente e secretário da Irmandade São Vicente de Paula. Essa irmandade foi fundada por ele e mantida por ele durante longos anos, até que, num dado momento, como nós vamos ver um pouquinho mais tarde, há uma ruptura de uma forma extremamente elegante e amistável por conta justamente do que eclodiu em Eurípides anos mais tarde. Então, prosseguindo com a nossa historinha, enquanto vereador, ele decreta algumas leis, como uma delas é a linha de bonde, a criação da linha de bonde de Sacramento, que ligava várias cidades no entorno ali daquela região, do Triângulo Mineiro. E em 1904 ele propõe a construção da usina elétrica do Cajuru, porque até então eram todas as iluminações feitas com lampião, lamparina, né? Aquelas
iluminações muito simples, né, do interior, né, dos interiorzões, dos rincões aí do Brasil afora, como até hoje ainda encontra alguns locais assim, né? Alguns lugares, alguns locais que ainda mantêm essa característica justamente por falta da luz elétrica. E em 1904, então, Barçanufo, né, através de uma lei, ele propõe a construção da usina elétrica e todos passam a ter luz em suas próprias residências. Aí há um dado interessante. Em 1904, na fazenda Santa Maria, estavam ocorrendo fenômenos paranormais. As pessoas estavam assustadíssimas. A população, sem resposta para esses fenômenos, reuniu, as pessoas todas reuniram daquela região, próximas à fazenda Santa Maria, chegou até o conhecimento de Barçanufo e dos políticos locais, e de pessoas mais prominentes na cidade, tentando buscar uma alternativa. E alguém se lembrou que existia um espírita em Barbacena, se não me engano, em Uberaba, chamado Frederico Peiró. Peiró era um médium italiano, fugiu da Itália, Uberaba. E era muito respeitado. Então, Frederico Peiró se dirige até Sacramento, vai até o local, na fazenda Santa Maria, e percebe que no entorno da fazenda há um grupo muito grande de médiuns. Todos médiuns, ostensivos, e nenhum deles com o menor conhecimento do que seria uma educação mediúnica, né? Então ele chega, analisa todos os fenômenos, e é muito interessante que aí nós percebemos claramente fenômenos de poltergeist, janelas e portas batendo, objetos voando, os moradores da fazenda, quando iam dormir, ouviam vozes de pessoas estranhas, inclusive das pessoas que estavam dormindo também, tempestades de pedras caindo sobre os telhados, né, gritos à noite, fenômenos mediúnicos, naturalmente. Início do século XX, então a gente imagina, né? E daí, então, de uma vez que Fernando Peiró detectou que todo aquele processo fenomênico era realmente manifestações mediúnicas, de efeitos físicos, resolve, então, se estabelecer ali durante um tempo, inicia, então, o desenvolvimento do exercício mediúnico de toda aquela população do entorno da Fazenda Santa Maria, incluindo também muitas pessoas, né, da cidade, de Sacramento. Então, feito isso, ele cria, funda e constrói, no dia 28 de agosto de 1900, o Centro Espírita Rural Fé e Amor. Amigos, até hoje, esse pequeno cadinho de luz existe e é mantido, né? Desde 1900, ou seja, há 120 anos atrás, né? Continua ativo, né? Atendendo toda a demanda que existe naquela região, né? E todo o processo começou de uma forma bastante curiosa. Assim que a casa foi inaugurada, a Casa Espírita, ou Centro Espírita, com um grupo pequeno de médicos, uma mesa bem pequenininha, e eles utilizavam exatamente o mesmo processo que as irmãs Fox, lá na Inglaterra, em Huddersfield, em 1848, né, desenvolveram. Né? Podemos dizer que, de fato, é o início oficial do espiritismo, né? A partir de 1848, com as pancadas, né, com os raps das irmãs Fox, lá na Inglaterra. E o mesmo aconteceu aqui em Minas Gerais, na fazenda Santa Maria. E, feito isso, uma vez fundada a Casa Espírita, o nosso querido Eurípides tinha uma resistência muito grande ao espiritismo por a sua formação religiosa ter sido desde a essência familiar, desde a base familiar e toda a sua construção de personalidade também católica. Então ele rejeitava veementemente as manifestações mediúnicas, o espiritismo, não acreditava na comunicabilidade entre os planos, rejeitava os médios. Era uma característica natural, inclusive até hoje em dia, né? Quem não conhece um pouco mais da doutrina tem essa resistência. Imagina na época, nos primórdios, né, do espiritismo no Brasil, em 1900. Em 1903, a Federação Espírita Brasileira tomou conhecimento de que o espírito Bezerra de Menezes estava se manifestando numa pequena cidade no interior de Minas Gerais chamada Sacramento. E aí, essa personagem esquerda na gravura é o tio Mariano Cunha. Tio Mariano Cunha, o tio de Eurípides, vai até Sacramento e leva um exemplar, encaminhado pela própria FEB, do livro Depois da Morte, de Leon Denis.
Eurípides pede então a Dona Meca que apronte seu quarto, né, o quarto para acomodar, né, o tio Mariano, que estava chegando de viagem. Chegando à noite, eles conversaram um pouco, né, o seu Mariano fez o seu asseio, jantou e foi para o quarto. E Eurípides agoniado, né? Porque, imagina, meu tio se transformando no espírito, não é coisa de Deus, né? Vou conversar com ele. E aí foram ter uma conversa. Só que, na verdade, não foi uma conversa, foi um duelo. O senhor Mariano, o senhor Mariano era uma pessoa muito simplória, né, de hábitos muito simples, né, típico do mineirinho, né, até hoje, né, Camila? Como também tem em outros estados no Brasil, né? E Eurípides era uma sumidade intelectual. Imagina, um jovem com 22 anos que desenvolvia 5 atividades proeminentes, né, de grande importância em Sacramento. E com uma cultura religiosa, cristã, muito grande, muito grande. E aí, no dado momento, ele resolve bater na porta do tio e vai conversar com o tio a respeito dessa questão. Poxa, que história é essa? Espiritismo? O que está acontecendo? Começa a bombardear o tio de perguntas e afirmações assertivas do tio. Tadinho, né? Uma pessoa de pouca instrução, né? Bastante simplório. Chegou um momento que ele não estava aguentando mais tantas perguntas. Falou, olha, Eurípides, você é uma pessoa detentora de muita inteligência. Eu não tenho argumentos para contra-argumentar com você, para tentar fazer com que você tire da sua cabeça essa ideia de demover de mim a minha escolha de ser espírita. Mas eu tenho aqui um presente. Eu vou te presentear com esse livro, de Leon Denis, Depois da Morte. E aí, feito isso, o dia amanhece e Eurípides, debruçado sobre o livro, se encanta com as informações que acontecem na vida pós-morte. Mas mesmo assim não se convence que aquilo é a realidade. Porém, ele não tinha lido, inclusive, o livro todo, ele começa a sentir a sua fé abalada pelos argumentos espíritas. E aí, nesse instante, já surge, então, um pequeno ponto de luz, diferente daquele que ele mantinha, né, que era a fé em Jesus, através do que ele aprendeu na Igreja Católica. Então, desperta aquele germenzinho da curiosidade. É um início da conversão de Eurípides Barçanufo, mas não foi o que consolidou nele essa fé raciocinada. E aí, em 1904, na Sexta-feira da Paixão, Eurípides convida um amigo, um companheiro, para irem até a fazenda, novamente a Fazenda Santa Maria. Chegando lá, ele se surpreende, algumas vezes inclusive, porque a casa estava cheia e todos os participantes daquela casa simples, que não era inclusive lá no Centro Espírita, todas as pessoas eram ou parentes de Eurípides ou amigos e moradores de Sacramento. Eurípides ficou assustado, mas todo mundo aqui é espírita? E aí, mais surpresa ainda ficou quando ele percebeu que tinha 2 cadeiras disponíveis, uma para ele e outra para o amigo. Só que ele não tinha comentado com ninguém que ele iria fazer uma visita da casa desse senhor, lá na Fazenda Santa Maria, na casa de um japonês. Perdão, de um japonês. E aí ele fica surpreso. Seu Mariano, que até antes de conhecer o Espiritismo era também materialista e católico, né, passa então a dirigir os trabalhos. Então, ele assiste a abertura dos trabalhos daquela noite. Solenemente, ele acompanha a prece de abertura, a interpretação da página inicial. E aí, mentalmente, depois que os trabalhos se iniciam, né, por solicitação do senhor Mariano Cunha, ele lança um desafio mental. E ele pensa o seguinte: se isto for verdade, se os mortos puderem voltar, eu gostaria que João Evangelista me informasse através do Aristides, que era iletrado e também compunha a mesa mediúnica, que então Aristides dissertasse sobre as bem-aventuranças. Imagina, o tio Aristides, tadinho, era um senhor mais simplório ainda que o próprio tio Mariano, uma pessoa que não teve condições de ir para a escola, não estudava, não sabia fazer uma letra sequer. Como uma das pessoas que conhece a história disse, ele não conseguia fazer um O no entorno do fundo da garrafa. Como é que ele ia dissertar sobre as bem-aventuranças? Só que foi intencional. Eurípides, conhecendo todo mundo que estava presente ali, né, resolveu então fazer uma experiência com o seu Aristides. Então, Aristides se levanta
e faz a mais linda explanação bíblica que Eurípides jamais ouvira em toda a sua vida. E explica bem-aventurança por bem-aventurança, à luz de 3 leis fundamentais da doutrina espírita: a lei do amor, a lei da reencarnação e a lei do progresso. Com uma clareza e uma lógica irrefutáveis, Eurípides ficou impressionadíssimo. Como pode uma pessoa analfabeta, com pouco conteúdo da língua portuguesa, falando de uma forma muito simplória a própria língua, ter colocado com tamanha prolixidade, com tamanha fluência, com português impecável, as bem-aventuranças. Interessante. E era o próprio João Evangelista que estava ali se comunicando através de seu Aristides. No final, Eurípides fala para o próprio João: não precisa falar mais nada, ele já estava convencido. Então, nesse momento, efetivamente, Eurípides se compromete, até o resto da sua existência, que foi curta, a se tornar espírita. Esse episódio, aliado à mais completa compreensão de Deus, que encontraram os argumentos daquela obra de Leon Denis depois da morte, faz com que Eurípides discerne definitivamente o véu da ignorância espiritual que o dominava até aquele momento. Ou seja, ele já tinha bagagem cristã através da Bíblia, mas ele passou a ter um olhar totalmente diferente para as passagens bíblicas, sobretudo no Novo Testamento, quando ele passou a ter contato, então, com a doutrina dos Espíritos, sobretudo com o livro Depois da Morte de Leon Denis, e agora, então, durante essa reunião mediúnica, ele participou na Fazenda Santa Maria. Então, ele falou: não tem mais jeito, eu me entrego. Depois de frequentar a Fazenda Santa Maria, com seu tio Mariano Cunha e Frederico Peró, aquele pioneiro, né, que foi descobrir os fenômenos de ordem física que acontecia na fazenda, para educar a sua mediunidade, Eurípides se converte definitivamente ao espiritismo. Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de seu tio Mariano, diz que possui vários tipos de mediunidade, inclusive mediunidades raríssimas. A de bicorporeidade, por exemplo, a de desdobramento. Existem casos interessantíssimos na obra, né, que narra a vida de Eurípides Barçanufo. Mais tarde vamos falar um pouquinho sobre isso. Não vamos entrar em detalhes por conta do nosso tempo. Ainda em 1904, São Vicente de Paulo, aí nós lembramos que ele foi fundador da Ordem São Francisco de Paulo, a Ordem Católica, lá atrás, em torno de 4, 5 anos atrás, diz que é seu protetor e instrutor desde menino. E sugere, então, que Eurípides cria o culto das 9 horas para promover o culto das 9 horas na sua residência, depois na casa espírita. E, a partir desse encontro, Eurípides passa a desenvolver curas mediúnicas, incontáveis curas mediúnicas. Existem todas elas, aliás, muitas, são descritas, né, pelos parentes e amigos de Barçanufo, lá de fora do Sacramento. Mais uma vez a gente repete, não podemos entrar nesses detalhes justamente por conta do nosso tempo, mas no finalzinho vamos dar uma dica bem interessante para todos. Seguindo, e aí nós vamos fazer aqui talvez uma pequena interrupção, porque pelo teste que nós fizemos um pouquinho mais cedo, que nós gostamos de apresentar, funcionou. Provavelmente não vai funcionar agora. Se não funcionar, a gente volta e tenta um outro recurso, tá ok? Vamos lá. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão.
Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Ok, só um minutinho, deu um pouquinho de probleminha aqui. Só um minutinho, gente, deu um probleminha. Vamos ver aqui. Ok. Não há como nós não nos emocionarmos com esse vídeo, né? Ok.
Voltou para a mesma posição. Bom, a gente consegue resolver aqui um pequeno entrave técnico. Fechar. Ok. Só um minutinho, por favor. Já voltamos. Só mais um instante. Vocês estão acompanhando aí, gente? Ok. Sim. Obrigado. Luciano, eu acho que o que você usou para tocar o vídeo está interferindo. Se algum programa, desliga aí. Não, é direto pelo Zoom. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Lá no slide seguinte. Compartilhei. Esse aqui, slide atual. Vamos lá ver isso. Muito bom. Obrigado, gente, aí pela paciência, pela espera. Bom, nós lembramos que lá no início do século de 1900, né, Eurípides, junto com alguns amigos, fundaram o Liceu Sacramentano. Depois que Eurípides se converte, então, ao Espiritismo, e toda a cidade passa a ter conhecimento dessa conversão, depois de certo momento, começou a acontecer uma evasão dos alunos do colégio. E Eurípides, então, não tendo como manter os professores por conta das mensalidades, ele resolve fechar as portas e só conseguiu viver durante algum tempo com os recursos que seu pai, né, tinha na época, porque já era dono de um pequeno estabelecimento, já estava prosperando bastante, e assim, bastante triste e muito abalado emocionalmente. Uma certa noite, Eurípides, em casa, concentrado, faz uma prece e ele recebe, então, uma mensagem. Mensagem essa que diz o seguinte: meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana, escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repito, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. E assim Eurípides fez. Então, no dia 1º de abril de 1907, Eurípides funda o Colégio Allan Kardec. De início, foi uma grande dificuldade ele conseguir a adesão de alunos que os pais rejeitavam bastante, né, a nova religião de Eurípides Barçanufo. Porém, com o passar do tempo, houve uma coisa bastante interessante. Ele se tornou, o Colégio Allan Kardec, uma referência, um modelo em todo o Triângulo Mineiro. Inclusive, até havia um concurso nacional e os maiores professores e acadêmicos iam para Sacramento para participarem desse concurso, que era feito anualmente por conta da qualidade do ensino que Eurípides empregou junto aos alunos. Mas tem uma razão por isso. Porque ele utilizava o método Pestalozzi, que inclusive é empregado até hoje nas nossas escolas, né? Ou seja, aboliu os escravos, os castigos, a palmatória, os caroços de milho e de feijão. Toda vez que o aluno errava uma vírgula, uma letra sequer no caderno, o aluno era castigado, e Pestalozzi rompeu com esses paradigmas, trazendo o quê? Novidades para o sistema educacional no mundo todo, né? Classes mistas, liberdade de expressão de cada criança, respeitando o tempo de cada uma. Quem aqui no grupo nós temos, né, professores e pedagogos, então saber exatamente do que nós estamos colocando, né? Pestalozzi também teve uma certa relação com Kardec, onde nós sabemos. E aí Eurípides, muito interessante, ele passou a ensinar na escola português, matemática, francês, inglês, latim, geometria, botânica, arte dramática. Aí nós lembramos, né, daquele grupo de teatro que ele formou lá atrás, né, na Escola Miranda, astronomia, né, por sugestão da própria Maria, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e história universal, história das religiões e espiritismo. E aí acontece um fato muito interessante.
Eurípides, toda vez que lecionava, todo momento que estava na sala de aula, a sua voz ecoava por todas as casas de Sacramento. E nós temos claramente, né, uma das mediunidades das vertentes mediúnicas de Eurípides, a mediunidade de efeitos físicos da voz direta. Era como se houvesse um sistema interligado de radiofonia naquela época, e não havia, inclusive, né? Embora o rádio tivesse sido inventado. Mas Eurípides lecionando, como nós estamos fazendo agora, né? Via videoconferência, videochamada, Eurípides estava na sala de aula e a sua voz ela era transmitida para todas as casas de Sacramento. É uma das mediunidades, dos talentos mediúnicos, né, que São Francisco de Paula havia colocado para Barçanufo. Seguindo, então, a escola começa a receber uma grande quantidade de alunos, acontece o que nós já dissemos, né, o concurso nacional de redação, de matemática, todos os alunos do colégio Allan Kardec eram aprovados com mérito e todos eles praticamente venciam esse concurso. Né? Nós vemos aqui à direita a Casa Mogico, de pai de Eurípides, né, o seu Hermógenes. É curioso que essa casa existe lá até hoje, só houve uma desconfiguração arquitetônica aqui. Aqui hoje é uma agência de correios. E aí, novamente, é estabelecido, graças, né, ao seu trabalho, à sua fé e, sobretudo, à sua lida na seara mediúnica, é interessante que um dos responsáveis pelas informações acerca da história de Eurípides fala que depois que ele ingressou para o Espiritismo, a vida dele prosperou ainda mais. Foi crescendo assim de uma forma impressionante. Então ele inaugura essa farmácia Espírita Esperança e Caridade, onde ele continua atendendo os mais pobres, os mais necessitados. E aí tem um dado interessantíssimo. No momento em que Barçanufo, se converte ao Espiritismo, a Dona Meca se cura. E nesse momento, uma passagem, isso nós podemos colocar, que nós já temos um tempinho, havia o seu João ou o seu Carlos, se não nos falha a memória. Naquela noite em que ele teve contato com o tio dele, né, o senhor Mariano, ele tem uma informação, uma mensagem. Havia um senhor que morava destacado de todos da cidade, porque ele era leproso. E Eurípides recebe uma mensagem dizendo que ele fosse imediatamente atender o seu Carlos. E aí o seu tio fala, não, mas Eurípides, vamos amanhã, já está tarde, né? De manhã cedo e tal. Ele falou, não, nós precisamos ir hoje. Mas por que essa urgência toda? Nós temos uma floresta para atravessar, tem animais, né, feras, né, escuro, nós não temos como chegar lá, não. Nós temos fé e ela que vai nos conduzir até lá. Chegando lá, antes passaram na casa dele e levaram água e mantimentos. Seguiram para a casa do seu Carlos, chegando lá, encontraram o seu Carlos sozinho, quase morto de inanição e sede. Naturalmente, se Eurípides e o tio tivessem no dia seguinte, encontrariam o corpo do seu Carlos já na cama, né? E aí ele conseguiu salvar. Foi o primeiro, digamos assim, primeiro momento em que realmente Eurípides consegue promover uma cura mediúnica, mas não foi nem tanto pelo fato dele ter levado mantimentos e água junto com seu tio, mas porque ele deu um beijo, um ósculo na testa do seu Carlos. A cura se deu a partir desse momento. Então, aqui nós temos a espiritualidade superior, que atendia a Eurípides Barçanufo. Ele passa, então, a aumentar a quantidade de receituários e a produção de remédios. Ele próprio, inclusive, manipulava, atendia toda a população carente. E aí, em abril de 1918, São Vicente de Paula o avisa, meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Eurípides, espírita, reencarnacionista, cristão, naturalmente, sabia, né, exatamente do que estava para acontecer com ele, né? Ele retorna e comunica a todas as pessoas, né, da escola, do seu ciclo de amizades, que ele não estaria mais entre eles durante muito tempo. E aí, nesse mesmo ano, nós temos a gripe espanhola, né? Eurípides socorre um sem número de pessoas no hospital, proporcionando conforto, pregando o evangelho, levando medicamentos que ele próprio manipulava, e aí acabou contraindo a gripe.
Então, no dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos, desencarna Eurípides Barçanufo, às 5 horas e 30 minutos, sendo sepultado às 17 horas. E aí entramos na nossa terceira parte, onde Eurípides é recebido por aqueles nossos outros companheiros que vimos anteriormente, Dr. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo e Santo Agostinho. E aí Eurípides retorna à espiritualidade maior, com apenas 38 anos de idade, dando cabo de uma missão maravilhosa que esse espírito da esfera cristã veio proporcionar, veio exercitar, veio demonstrar aqui na Terra. Então, nós temos aí os 3 companheiros, né, recebendo Eurípides, Bezerra, São Vicente e Santo Agostinho. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o Hospital Esperança, né, que alguns já ouviram falar certamente. Diante da imensa massa de desesperados que haviam conhecido as diretrizes para a felicidade, mediante o serviço dignificante e restaurador dos ensinamentos de Jesus, mas que preferiram os jogos doentios dos prazeres exorbitantes, o missionário compadecido, Eurípides Barçanufo, buscou o apoio de benfeitores do mais alto, para que conduzisse a Jesus uma proposta sua, caracterizada pelo interesse de edificação de um nosocômio espiritual, especializado em loucura, para aqueles que, em desequilíbrio, apresentassem após a morte do corpo físico e que também serviria de escola viva, como igualmente de laboratório, para a preparação de suas reencarnações futuras em estado menos doloroso e com possibilidades mais seguras de recuperação. Nós temos essas informações na obra Tormentos da Obsessão, que todos nós conhecemos, capítulo 2, página 32, de Manuel Filomeno de Miranda, ditado a Divaldo Pereira Franco. A obra de amor na espiritualidade conhecida como Sanatório Esperança ou Hospital Esperança foi erguida por Eurípides Barçanufo e tem como função atender os espíritos que desencarnaram necessitados de recuperarem a sua saúde mental. A obra acolhe espíritos de todas as religiões cristãs ou não, católicos, evangélicos, ubandistas, candomblecistas, qualquer religião, e principalmente os espíritas. Olha a nossa responsabilidade enquanto médium, gente. O nome Esperança foi escolhido por causa do momento em que vivemos na Terra. Todo o sofrimento da transição do estágio de provas e expiações para a regeneração se reflete na necessidade de renovação de atitudes e da educação dos sentimentos. Trabalhemos o nosso ego ainda antigo, homem velho. Dessa forma, muitos espíritos com dificuldades do autoenfrentamento adoecem e caem na desesperança, no desânimo de não conseguirem progredir. Diz Cícero Pereira, somente a esperança é capaz de acender na alma o desejo de galgar os degraus da caminhada humanizadora ante os golpes cruéis da dor. Irmãos de Faux, através do médium Vanderlei Soares de Oliveira, no livro Lírios da Esperança, capítulo 18, página 182. E aí no Hospital Esperança nós temos esses trabalhadores, e mais outros tantos, naturalmente. O próprio Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Inácio Ferreira, professor Cícero Pereira, Dr. Odilon Fernandes, Dona Maria Modesto Cravo e Irmãs do Faux dedicam-se ao trabalho luminoso nesse santuário de amor. E aqui nós fizemos um desenhozinho bastante tosco para vocês entenderem. São 5 setores, como se fosse uma flor, com 5 pétalas. E o Hospital Esperança, como nós estamos vendo aqui, ele é composto também de 5 andares. 3 andares superiores, vamos colocar assim para que todos entendam de uma forma alegórica, do nível do solo para cima, são aqueles espíritos médiuns que fracassaram na sua missão mediúnica, mas que ainda assim conseguiram algum avanço. Porém, ao retornarem ao plano espiritual, apresentavam grandes traços de desequilíbrio. Os andares inferiores, vamos colocar assim, no subsolo, são para aqueles médiuns recalcitrantes que perderam várias encarnações, inclusive a última, usando
fazendo de eiras e vezeiras a sua mediunidade. Então, nesse subsolo, nos 2 andares inferiores, nós percebemos que muitos irmãos nossos ainda sofrem as agruras por terem malbaratado o seu tempo e, sobretudo, usado de forma muito equivocada a habilidade concedida por Deus para que avançassem naquelas encarnações. E aí nós temos as fontes de pesquisa. A segunda parte foi baseada nesse documentário de Oceano Vieira de Mello, e nós sugerimos fortemente que os amigos assistam, se puderem ainda hoje, esse trabalho. Está disponível no YouTube. É um documentário, é um vídeo, perdão, de 1h40, mas que traz pormenorizadamente todas as nuances de Eurípides Barçanufo, quando ele reencarna em Sacramento, como nós vimos em 1888. Tá? Nas outras obras que nós complementamos, Entre Dois Mundos, também de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco, Tomemos Obsessão, como nós citamos, também de Manuel e Divaldo, Lírios da Esperança, Irmãs Dufour e Vanderlei Soares, de Oliveira, o médium, e Leon Denis, Depois da Morte. E aí, amigos queridos e companheiros, nós, diante dessa história, né, de abnegação, concessão de conquistas, né, de uma fé inabalável, de uma transformação, né? É claro que tudo já estava nos caminhos do espírito de Barçanufo, nessa transformação, conversão de uma religião para outra, né? E o tanto que ele auxiliou em tão pouco tempo de vida terrena, né? Digamos assim, por volta de uns 12, 14 anos no máximo, ele se dedicou ao espiritismo. E aí nós vamos recorrer novamente a uma passagem lá no Livro da Esperança, quando ele tem aquele desdobramento. Mais 2 obras. A Corina Novelino, me perdoem, sobrinha e biógrafa de Eurípides Barçanufo, escreveu Eurípides, O Homem em Missão. Parte das nossas informações vieram dessa obra. E, por fim, A Vida Escreve, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo espírito de Hilário Silva, onde nós temos aquela passagem, né, que nós acabamos assistindo há pouco, a visão de Eurípides. E aí, diante dessa fala, nós vamos exortar aos nossos amigos e irmãos aquilo que nós percebemos lá naquela percepção, né, aonde Eurípides encontra com Jesus e ele chora, dizendo que ele chora não pela humanidade de modo geral, mas sim por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. É uma exortação ao convite que nos é feito reiteradamente. O Espiritismo nada exige, nada impõe. Absolutamente, muito pelo contrário. Ele expõe e esclarece. É o tipo de filosofia, religião e ciência que esclarece a ponto de permitir a total liberdade de escolha e pensamento de cada um daqueles que abraçam a doutrina espírita. Cada um com o seu tempo, com as suas cores, com as suas limitações, com o seu universo. E toda vez que a gente sentir, né, que está desviando do caminho do Evangelho, de luz, de Jesus, que nos preconiza, a nova era que bate à nossa porta, vamos lembrar dessa imagem. Jesus chorando. Por nós, principalmente, que conhecemos o Evangelho e por muitas das vezes incorremos em atos falhos, porque o homem velho grita ainda muito dentro de nós. O momento é esse. Momento de esperança, de fé, de renovação, da busca pelo nosso eu superior que habita em nós, na nossa consciência, naquele pensamento mais profundo que nós ainda insistimos em não acessar. E aí nós voltamos novamente a uma frasezinha. Aliás, Eurípides tinha inúmeras frases luminosas. Uma delas é essa: jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e estaremos ao lado. Perdoem os pontos, tá, gente? Não existem, não. Invisibilidade não significa ausência. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Nunca estivemos, não estamos e jamais estaremos desamparados. Estamos convosco e estaremos ao lado de cada um de nós, independente da religião que professe, da cor que tenha na sua pele, da sua opção de trabalho sexual, não importa. Todos nós estamos sendo amparados nesse momento, que é um dos mais relevantes da história humana. Invisibilidade não significa ausência.
E, por fim, recorremos mais uma vez ao Jesus, a Jesus, naquele sonho de Eurípides. E assim, nós terminamos o nosso estudo da tarde, agradecendo a atenção e a paciência de todos, né? E colocamos à disposição a fala para quem quiser fazer alguma pergunta. Luciano, você fez magnificamente, adorei, amei demais. Quem está falando? Sônia. Oi, Sônia. Obrigado, Sônia, querida. sou eu. Sim, deixa eu abrir aqui a tela geral. Só um minutinho, por favor. Isso, ok. Obrigado. Então, eu achei magnífico. Você falou muito bem. Muito obrigado. Agora, uma curiosidade. Ele já reencarnou de novo? Nós não temos informações, até porque há pouco tempo houve, isso nós acessamos, houve uma reunião mediúnica com uma mensagem de Eurípides Barçanufo e Chico Xavier, recentemente. Então, da onde se deduz, se não houve mistificação, possivelmente, Eurípides ainda está ingerenciando, junto com outros espíritos luminares e cristãos, o Hospital Esperança. Entendi. Ok. Muito bom, Luciano. Você explanou muito bem. Obrigado, muito obrigado. Oi, Luciano. Dalto. Dalto. Ô, querido. Tudo bem, meu filho? Tudo bom, irmão? Meus amigos queridos, boa tarde a todos. Se não for um vidente maluco, que tem esses videntes malucos por aí, que você conhece alguns, deve ter uns 2 meses, numa das minhas vidências, eu vi o senhor Barçanufo, lá no Frei Luiz, sentadinho lá numa das cadeirinhas lá, participando lá do nosso trabalho. Então, se não for uma desses devaneios, que eu acho que dessas evidências são, né? Tivemos assim a grande honra de tê-lo. Não é a primeira vez, muitas vezes já viu o senhor Barçanufo lá, né? Junto de nós. Eu tive a felicidade, meus irmãos, de ir lá na casa de Igorina, de conversar bastante com a dona Igorina no passado aí. Em Sacramento. Foi muito legal. Sacramento, lá no colégio, né? na escola, na Kardec. Enfim, pisamos lá naquelas madeiras, lá naquele piso lindo daquela casa. Vivemos lá um bocadinho lá. Foi muito legal, muito bom. Né? É isso aí. Tá, Sônia? Se alguém falar que ele já encarnou, eu não tenho nada contra, não, né? Pode ter sido uma ilusão minha, né? Mas também não tem nada a favor, né? Vamos combinar. É verdade. Aliás, o Dalto, só uma brincadeirinha para deixar o ambiente mais irrelevante, irreverente, perdão. De médiums e loucos, cada um de nós temos um pouco, né? É verdade, é verdade. Muito bom, obrigado. Você aquece o nosso coração, querido. Corroborou a resposta para a Sônia, né, Sônia? Eu acho que a Camila tem perguntas para fazer. Não? Depois. Tá tentando voltar para o corpo. Oi. Marco, você lembra? Eu adorei. Obrigado. E o único comentário que eu tenho a fazer é o seguinte: você conseguiu ser mais completo do que o documentário que eles põem lá, que está na internet para a gente ver no YouTube. Então, o teu trabalho está uma perfeição. Adorei mesmo, foi muito bom. Muito obrigado, Marco. A gente aprendeu bastante. Mais uma vez eu falo, eu não me envaideço. Isso é trabalho em prol da doutrina espírita. Não é elogio, não. Não é elogio, não. É incentivo. Continua assim. Obrigado. Obrigado. Veja bem, é muito interessante. Entenda como incentivo mesmo. Tá? A gente agradece porque, da forma que você expõe, parece que tudo fica mais fácil. Eu estou com a mesma dificuldade que a Camila, eu acho. Desde aquela palestra das mulheres que a Marisa deu, o coração está apertado. E hoje eu estou saindo desse encontro com o coração apertado, né? E com essa mensagem toda de por que a gente não pratica o Evangelho, é difícil o negócio. Eu tenho a impressão que a Camila, desde o começo, ela está falando que tinha muitas perguntas, né? Tem lágrima nos olhos. Eu também tenho lágrima nos olhos, assim, mas do fundo do coração, eu te agradeço pelas lágrimas que você fez a gente derramar. Eu penso o seguinte, aí não somos nós, vamos falar no indivíduo, não no coletivo. O que toca o meu coração, eu não me sentiria confortável se eu não tivesse a oportunidade de compartilhar com os amigos.
Eu sempre faço isso, né? A gente está tendo a oportunidade agora das videoconferências, né? Das palestras virtuais. Então, para nós, particularmente, que fomos tocados, né? Por Eurípides, pelas mulheres do Evangelho, por Frederico Figner, por tantos outros aí que nós, né? Esses arautos, esses pilares da doutrina espírita também, inclusive, a gente tem que divulgar. Como fala Emmanuel, em Pão Nosso, a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua própria divulgação. E por que não compartilharmos? Da mesma forma que nós recebemos, nós compartilhamos. Afinal de contas, dai de graça o que de graça recebestes, né? Não cai só a mediunidade, não. Obrigado, Marco. Obrigado, Zé. Lu, antes de passar a palavra, que acho que a Josi quer falar e a Camila também já levantou aqui a mãozinha. Para mim, o que é mais legal é que você abre um campo para a gente que está começando a aprender. Você fala, nossa, quanta coisa eu tenho que ler, quanta coisa eu tenho que aprender. E eu concordo com o Zé Luiz, que você coloca de uma maneira que fica fácil de pegar a história. E uma coisa que você nunca viu, que você não sabe, eu no meu caso, né? Uma história que você desconhecia e você começar a ver, foi muito bacana. Então, Tati. Fala, Josi. Josi, só um minutinho, deixa eu só fechar aqui a fala, por favor, da Tati. É o seguinte, nada da vida da gente acontece por acaso. Os nossos amigos tutelares, anjos tutelares, estão sempre nos norteando para fomentar o nosso crescimento, que só vai depender exclusivamente do nosso esforço. Eles não nos pegam pela mão, não são nossas bengalas. Nunca foram, jamais serão. Porque já passaram pelas experiências na carne, como nós estamos experienciando agora, tiveram seus guias, protetores, anjos e afins, entendeu? Atravessaram pelos mesmos processos, mas em momento nenhum eles foram levantados pelos braços, não. Se a gente não arregaçar as mangas e nos autoconstruirmos com as informações que nós recebemos, não vai ter valido a pena reencarnar. Ou então, na pior das hipóteses, a gente estaciona. Então, da maneira que eu faço as leituras dos temas, e diluo de uma forma que todos possam compreender, sem ser excessivamente técnico e nem muito pueril, né? A proposta é que atenda a todos os grupos de uma forma diversa. Detalhe, eu não sou professor, eu não sou orador, eu não sou expositor, eu não sou palestrante. Eu sou, assim, o Marcos Celeano, um irmão de vocês, um amigão de vocês aí, que se interessa por determinados assuntos e um prazer cristão compartilho com todos. Josi? Então, Luciano, eu estava pensando aqui Eu primeiro queria te agradecer pela oportunidade de ter lido a página, porque quando a gente sabe que vai fazer assim, ou vai ler uma página, vai fazer a prece de abertura, você se prepara, né? Você vai se preparando ao longo até o horário do trabalho, né? A gente vai tentando se conectar com o tema, né? Por isso eu perguntei para você qual seria o tema. E a gente começa a se preparar espiritualmente, começa a se preparar em tudo, né? E eu falei, eu vou perguntar para o Luciano o que ele recomenda, né, para ler. Aí passou o tempo, não te perguntei. Foi 30 minutos antes, eu fiquei sentada e falei, Eurípides Barçanufo, eu leio hoje para o seu trabalho. Falei assim. Aí lembrei, né, que eu tinha esse livro, né, que são várias mensagens, né, de espíritos diversos. Aí eu fui pesquisar, deve ter uma de Eurípides Barçanufo. Aí eu consegui, achei. No início, quando eu li, eu falei, eu acho que eu preciso consultar para o Luciano para ver se encaixa com o trabalho. Eu falei, melhor não, deixa quieto. Aí, quando eu comecei a ler, no momento eu achei um pouco estranho, mas depois agora eu entendi, né? A vida dele, não só dessa, foi de trabalho, de esforço, não só dessa reencarnação, como você descreveu, né? E é isso, ele traz para a gente na mensagem exatamente o trabalho, né? O trabalho que fica, o trabalho do bem, que fica depois da desencarnação. Né? Ele falou, ele trouxe para a gente, ele trabalhou, ele exemplificou, encontrou com Jesus. Então, ou seja, muito legal, muito bom mesmo. E eu entendi a mensagem que ele trouxe para a gente, entendi o seu trabalho e te agradeço muito
pela oportunidade, foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Obrigado, José. Eu me lisonjeio, mas deixa eu só colocar uma coisa aí para vocês. Nós somos estivadores, o trabalho não é nosso, não. O único trabalho que nós temos é compilar as informações e montar a apresentação. Porque todas as informações e as influências benéficas que nós recebemos, na verdade, o crédito é deles, né? Quiçá até, não sei se a gente merece, talvez do próprio Eurípides, não é? Mas, assim, a alegria é conjunta, a gente compartilha o que é bom, né, com os amigos. Então, eu também te agradeço pela participação e eu achei até que fosse uma coincidência a página inicial que você leu, mas eu percebi que não, que houve aí sim uma intuição, uma forte influência dos amigos que estão amparando o trabalho, todos os trabalhos estão amparados, né, e você pegou o fio da meada e foi lá no livro que você já tinha, né, das preces e fez um trabalho, uma leitura muito bonita. Parabéns, Josi. Obrigado. O que mais, Tati? Camila? Agora é Camila e depois tem o Nap. Oi, gente, desculpa, eu não consigo conter as minhas lágrimas porque é muito difícil. Quando a gente é tocado, né, não tem como, e eu sou uma pessoa, pode falar que eu sou chorona, sou mesmo, meus amigos falam, eu não tô nem aí, não ligo não. Eu tenho 3 perguntinhas, mas eu tenho uma coisa também que vocês já devem saber. O corpo incorrupto de São Vicente de Paulo. É São Vicente de Paulo ou de Paula? Eu sempre fico nessa dúvida. Paulo. Eu também tinha dúvida. É Paulo. São Vicente de Eu Paulo. tenho. Me esclareceu. Obrigado, Lu. Nada. Ele está aqui numa igreja em Paris, do lado da igreja da Nossa Senhora das Graças, onde está a Santa Catarina também. E eu já tentei lá 2 vezes e eu não consigo pegar os horários certos da igreja, né? Coincidências não existem. Eu vou tentar marcar lá para poder conhecer, poder fazer uma oração, poder visitar, porque quando eu vou na Santa Catarina de Laborré, eu fico assim, eu saio de lá, parece que eu vou em Nirvana. É um dos lugares que eu mais gosto de visitar aqui. É a Capela da Medalha Milagrosa e é muito tocante, é muito bonito mesmo. Vamos lá, minhas perguntas simples e humildes de uma pessoa que está começando a estudar agora. A primeira pergunta é: sei que coincidências não existem, então por que uma grande parte dos nossos personagens espíritas reencarnaram na Em França? Minas Gerais. Alguém pois é. consegue me falar? Você pode inverter também a pergunta, tá? Porque grandes franceses que participaram até de revoluções estão encarnados hoje no Brasil. É? Sim. Então tá tendo. Aí tá vendo? Coincidência não existe. Tem uma troca aí. Né? Eles vieram para a França, né? Encarnaram aqui. O que campo magnético, o que tem aqui na França que a maioria das pessoas ou já passaram ou tem que passar em algum estágio da sua evolução espiritual por aqui? E essa pergunta vai confortar muito meu coração, se alguém puder me ajudar e puder me responder. Ótimo, a gente franqueia a palavra, quem quiser responder é Camila. Eu acredito que tem a ver, né, com aquela história que a árvore do cristianismo, do espiritismo, foi transplantada da França para cá. Não é? Eu não sei se foi bem essa, se está bem dentro da pergunta, mas eu acredito que tem a ver com isso. Por quê? No século XVIII, né, 17 para 18, 19, a Europa, né, era o centro do mundo e Paris era o centro cultural do mundo, o centro científico, o centro iluminado. Então, esses espíritos mais iluminados encarnaram na França, né? Eu concordo com você, essa sim. questão toda. Oi? Eu concordo, Marco, mas tem um ponto que existe que me intriga bastante, é a questão de, antes de estourar a doutrina espírita, que antes do Kardec aparecer teoricamente na história, né, vários personagens da nossa história espiritual, da nossa história de vida, da Bíblia, tiveram presentes aqui na França. Então, eu queria saber se há algum magnetismo nesse lugar, porque eu não consegui ainda entender o que acontece. Por que
né? E isso também vai me ajudar a entender por que que eu vim para cá, o que que eu vim fazer aqui de novo, porque eu já tive aqui. Isso é fato. Então, assim, não quer dizer que eu sou uma pessoa, né, tipo assim, uma grande personagem da história, mas a maioria dos personagens que a gente conhece, eles encarnaram aqui, viveram alguma fase, a gente tem vários. Então, eu queria saber, porque poderia ter sido em Portugal, poderia ter sido aqui do lado, né? Tipo assim, na Alemanha, poderia ter sido em outro lugar. Ou, então, é uma que eu não consigo explicar se é uma coincidência que todo mundo menciona a França. E isso, para mim, eu não consigo entender por que que a França é tão presente nesse cenário de encarnações e reencarnações dos grandes personagens, é a minha dúvida. Camila, Oi. talvez tenha a ver que o positivismo e o espiritismo vêm a origem é o positivismo. O positivismo nasceu na França. Entendi. Talvez essa injunção, estudando essa injunção do positivismo, porque Kardec era positivista, talvez o caminho no caso Joana Dark, Nádia. No caso Joana Dark, lá no século XV, né, 1400 e pouco, vários outros. Estou citando ela porque veio à minha mente agora o nome dela, mas tiveram Aí vamos falar da Itália também? Não, mas... Velho mundo. Sim, é porque sempre mencionam a França. Independente de ser na época do Kardec, independente de ser agora, entendeu? A França sempre esteve presente. E eu queria entender o porquê, eu não consegui entender porquê ainda. Não sei se é permitido eu saber ainda pela espiritualidade, né? Tem uma série de coisas. As respostas que o Marco e a Nádia deram te satisfizeram, Camila, ou ainda não? Um pouco. Não vou mentir, não. Porque ainda tem mais duas perguntas que você queria fazer, né? Ainda tem um lá que uma delas é super simples. Uma delas é só para saber mesmo, a Fazenda Santa Maria em Sacramento, né? Porque foram várias informações, eu não consegui absorver se era ou se não era lá. Sim, Sacramento. É como daqui para Muriqui, né? E a outra pergunta é a ligação. Qual que é a ligação tão forte que existe entre a França e o Rio de Janeiro? Ou Minas Gerais, né? Sim. Minas, ainda vou chegar nessa parte, mas o Rio de Janeiro com a França é uma ligação gigantesca, porque os franceses amam o Rio de Janeiro. Eles são apaixonados pela terra, eles falam bem, eles querem ir para aí, eles têm uma conexão maravilhosa com o Rio de Janeiro. E lá atrás, na história também, tipo assim, tem muita conexão, né? Então, quando a gente começa a estudar, igual hoje a aula que você deu, a palestra que você explicou tão bem para a gente, vem plantando essas perguntas na nossa cabeça, né? É normal, eu acho que é normal. Camila, deixa eu tentar te ajudar aí nessa, pelo menos dessa do Rio de Janeiro. Por favor, Zé. O que acontece? A gente costuma muito falar de uma coisa chamada karma. Karma é uma coisa de origem hindu, né? Vem da Índia. A ideia é que é um trabalho que não foi feito, que precisa ser feito. Não tem essa ideia que a gente coloca de uma coisa ruim, de você pagar, não é isso. Então, se a gente está disposto a fazer algo, como karma, a gente vem em outra reencarnação continuando aquilo. Essa é a ideia real do karma. Tem que se lembrar que a França, né, foi invadido, o Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses. Vamos ouvir a resposta dos alunos. Todas as ilhas da Baía de Guanabara foram francesas, a Ilha do Governador. Então, assim, a guerra foi ali. E eles chamavam o Rio de Janeiro da França Antártica. Então, assim, imagina, eles queriam transformar isso aqui numa França Antártica. Então, eles queriam. Então, se você imaginar a ideia real do karma, né, então os espíritos vêm reencarnando, tentando continuar aquela ideia inicial de transformar isso aqui numa França. E não à toa, né? O Rio de Janeiro e a França são as cidades que têm as fotos mais antigas. Enquanto em Paris tinha máquina fotográfica, no Brasil tinha duas, que era do Dom Pedro II.
Então, você olha, Aham. o Rio de Janeiro tem foto de 1856. Então, assim, Entendi, não tem entendi. as fotografia, como fotografia, né? Então, assim, Aham, parece que explode, né? E essa ideia é, do positivismo também vale, porque se a gente lembrar o positivismo, a mensagem que está em nossa bandeira, ordem e progresso, é uma sim. mensagem positivista. Então, por que não continuar no Brasil a ideia que começou lá? Voltando à ideia do karma, né? Você continuar um trabalho Perfeito, para acabar. perfeito. Esse é o meu entendimento disso, porque Hum, por que tantos franceses reencarnando no Brasil? Sim. Principalmente no Rio de Janeiro, né? E por que tanto brasileiro vindo para a França, né? Também. Exatamente, a ideia do karma, continuar encarnado aqui, mas tem que continuar também o trabalho que começaram lá na França. Faz todo sentido. Exatamente, Talvez o seu exatamente, caso, né, Raimila? exatamente. É, Tal- eu tô tentando É, ainda, captando assim, pegando, sabe aquele quebra-cabeça, milhões de peças que você tem para montar, e você junta um pouquinho aqui, aí tá, a imagem tá bem distorcida, você não consegue ainda ver o que que vai aparecer, mas eu tô montando o quebra-cabeça. Um dia, quem sabe, eu consigo explicar para vocês a minha história, né? Não sei. Maravilhoso. Obrigada, gente. vou dar Obrigadão. um leve palpite. Por favor, Sadal. Eu já tive conhecimento dessas razões, mas a memória não quer me ajudar. Estou aqui tentando, mas não quer me ajudar. Mas eu vou pincelar mais ou menos o que me veio aqui na cabeça. Mas eu tenho isso aí numa palestra que alguém já fez no Frei Luiz, e foi um parapsicólogo que fez, o doutor Paulo Rezinski, se eu não me engano, que fez. Então, ele é apaixonado por Kardec, enfim, por essa história toda da França. E ele diz que a França era um lugar onde ela tem uma certa neutralidade. O Zé Luiz falou muito bem, kármica. Ela não tem os problemas sérios que tem outros países, como Inglaterra, enfim, outros países mais, né? Como a Itália, ela não tem esse problema. Então, foi tratado para que alguns espíritos agora está me fugindo as palavras, né? Que revolucionaram, digamos assim, a cultura. São pessoas que têm uma liberdade de expressão muito grande, uma compreensão maior, mais liberdade de compreender as novidades que iriam aparecer. Então, alguns cientistas, algumas pessoas, como está acontecendo no Brasil, vai acontecer aqui em grande escala. Já está acontecendo, né? Foram lá, então, foi um lugar escolhido pelo plano espiritual para que reencarnasse alguns desses homens, né, antes de Kardec, todo um preparo para que pudesse vir Kardec e a partir de uma forma, de um canal diferenciado, mas pudesse ser ele o compilador, né? Lá na França, não teria as dificuldades que um país extremamente católico, ou mais duro, né, mais ortodoxo, suportasse as ideias novas que teriam que ser disseminadas no mundo, no planeta. E a França foi escolhida pela sua cultura, pela sua beleza, pela liberdade de expressão que já tinha o povo daquela época, né? E o Rio de Janeiro não é muito diferente dentro do Brasil, É a mesma coisa. aonde a pessoa sai de Irajá, de sunga e camiseta e vai para a praia em Copacabana. E Perfeito, ninguém muito Não bom. tem, censura. não, Maravilha. Ronaldo, foi maravilhosa a explicação do senhor. Eu entendi muito, assim, pegando um pontinho de que o Luciano falou, o Zé Luiz Zé falou, Luiz, a todos Nádia eles. também falou. Camila e Então Dalto, agora desculpem um vamos. minutinho só, que ainda temos uma filinha para fazer perguntas ou Não, comentários. não, não, já Tá? terminei. Eunápio, é Tá contigo. bom. Perdão, desculpa. Esses papos são maravilhosos, as trocas de impressões são perfeitos, mas depois da prece, né? Porque ainda tem gente querendo se colocar. Tá? Desculpem. Eunápio. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo, Leonardo. O Eurípides tem uma frase que eu acho Leonardo, eu fenomenal. estou te escutando. Ótimo, ótimo, ótimo. O Eurípides tem uma frase que eu acho fenomenal. Eu vou até ler para vocês. Mais vale uma atitude do que milhares de palavras, né? E a vida dele foi mais ou menos assim, né? Ele fez mais do que falou. Você observa muito bem com um colégio lá em Sacramento, né? E com a revolução do processo educacional de Sacramento, que infelizmente não foi copiado. Alguém está com um negócio aberto aí? Infelizmente não foi copiado, né? Ele conseguiu mesclar muitas informações, né, para conseguir conhecimento, né, para dinamizar o conhecimento das crianças, né? Infelizmente não foi
não foi copiado esse processo de instrução na educação, ao mesmo tempo, não ainda saciado com isso, desencarna e organiza um hospital, que é o hospital que é referência no mundo espiritual, que é o Hospital de Esperança, que eu acho que nós poderíamos ter um estudo somente dele, né? Até porque, como o próprio Luciano pontuou, é um hospital que absorve bastante médiums, principalmente médiums, espíritas ou não, que não souberam muito usar o processo mediúnico deles para fazer alguma coisa de útil para ele e para o próximo, né? E isso, na realidade, no momento que nós estamos em transição planetária, é de fundamental importância termos a consciência do que é o processo mediúnico, a instrução do que é o processo mediúnico, ter a atitude de nos reformular moralmente, né? De deixar as nossas amarras, os nossos penduricalhos do ontem, para deixar nascer um homem novo, né? Esse homem integral do Yang e do Yin, como a gente estudou no início da semana com a Marisa, dando a palestra sobre as mulheres. Parabéns, Luciano, bem interessante. Na realidade, não sei quem falou aí, melhor do que o que a gente viu na internet do Lima Duarte, né? Acho que foi o Marcos que falou, né? Marcos. Agora, depois da nossa prece, eu quero só voltar, se for possível, a pontuar sobre a França, né? Depois para dar margem para outras pessoas falarem também. Perfeito, quando a gente tiver margem, eu pontuo sobre a França, tá bom? Um abraço. Ótimo. Até daqui a pouco. Obrigado, querido. Marisa, você pode fazer a oração de encerramento, por favor? Ah lá. Você vai aparecer assim no YouTube, tá? Pode fazer a prece de encerramento? Não estou ouvindo. Está fechado. Seu microfone está fechado. O microfone está fechado, Marisa. Eu estou me concentrando, mas para isso eu não preciso fazer cara séria. Eu posso ficar feliz e muito alegre, porque você me deixou muito feliz e muito alegre. Mais alegre do que com aquela paçoca de hoje de manhã. A gente fica muito feliz, Senhor. Nós estamos muito felizes, Senhor. Felizes porque tudo se encaminha, todo conhecimento se amplia ao toque da tua permissão e da nossa vontade. Essa parceria tem se tornado cada vez mais profícua, mais qualitativa, mais bonita, mais pura, mais simples, mais humilde. E a gente agradece muito, Senhor, por todos os dias estarmos bebendo em fontes boas, em fontes belas, em fontes úteis. E por estarmos aqui, Senhor, combatendo o bom combate, às vezes doentinhos, com dores, carregando fardos, mas nós estamos aqui, Senhor. E nós te agradecemos imensamente por isso. E te rogamos, porque nós somos pedintes da tua misericórdia, que nos ampare, que continue nos amparando, nos dando força, bom ânimo, coragem, proteção, Senhor. Proteção a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, ao nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos finos da tua paz na terra, em vigília ou dormindo o corpo físico. Nos ajuda, Senhor, a continuar sendo esse instrumento, às vezes capengos, às vezes brilhantes, às vezes, Senhor, modorrentos, preguiçosos, mas não nos deixa parar no caminho. Não nos deixa desistir. Nos impulsiona sempre, Pai. Para frente, para diante, para o alto. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes. Muito felizes.
que toda essa energia amorosa emanada por Maria de Nazaré, através dos seus trabalhadores, especialmente do Senhor Eurípides, que ela permaneça conosco, Senhor. Sabemos que nós não somos dignos ainda de morar nas paragens celestes onde tu habitas, mas é tão feliz perceber que nós estamos no caminho, no roteiro certo. Nós te agradecemos imensamente. Obrigada, Senhor. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus por estarmos juntos. Que a paz do teu amor esteja com toda a humanidade. Vai com essa energia, Senhor, a todos os lugares onde há sofrimento e dor. E que nós possamos depositar a nossa moedinha nesse gasofilácio, oferecendo a todos esses irmãos um pouquinho dessa alegria, um pouquinho dessa beleza que foi estar aqui hoje aprendendo mais um pouco de ti. Louvado seja o Cristo de Deus. Obrigada. Assim seja. Graças a Deus. Para sempre.